A paz do Senhor, meu irmão ou minha irmã que está me assistindo. Continuando, essa é a 10ª ministração com o título A Essência da Adoração. E o texto será Jeremias 29:11, bem conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela dá a ideia de perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição aparenta a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou se entregar perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre usada num contexto negativo. Criminosos capturados se rendem às autoridades. Na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Então não ouvimos falar muito sobre rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, triunfos, do que falar sobre submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente a Deus em adoração. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Amém? Então, esta é a verdadeira adoração que devem oferecer a Deus. A referência é em Romanos 12:1. A verdadeira adoração, agradar a Deus, ela acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo são a mesma: oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato da rendição é pessoal, é conhecido de muitas formas. Pode ser por consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato. Deus quer que a sua vida, Deus quer a sua vida toda. 95% não é o suficiente. Mas existem barreiras que nos impedem a total rendição. O medo, o orgulho, a falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos de forma errada o significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que você confie nele. Mas você tem como confiar nele até que não tem como conhecer ele até que você o conheça melhor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render. Como você pode saber que Deus o ama? Ele dá vários indícios. Ele diz que o ama, você nunca sai da sua vista, ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida, ele perdoa você, ele é carinhosamente paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A referência é Romanos 5:8. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o quanto eu te amo. Prefiro morrer do que viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravo ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Ele não tenta violar sua vontade, né? Muito pelo contrário. Ele quer que você vá a Ele voluntariamente. Deus é amigo, é libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um patrão, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo.
Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa nenhuma. Essa é a mais antiga das tentações. Sereis como Deus, lá em Gênesis 3:5. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, a nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. W. Tozer ele disse: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus e nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, o qual quis a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando diante das nossas limitações, reagimos com irritação, com raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, com ciúmes e autopiedade. Rendição. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes. Do mesmo modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar a sua personalidade. Em vez de diminuí-la, render-se vai aprimorá-la. C.S. Lewis observou: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tínhamos a intenção de ser. É quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você diz sim, Senhor, a tudo o que Ele lhe pede. Dizer não, Senhor, seria contradição. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite de fracasso na pescaria, Pedro foi um exemplo de rendição. Quando Jesus lhe mandou tentar novamente, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. A referência é Lucas 5:5. Pessoas que se entregaram a Cristo obedecem à palavra de Deus, mesmo que ela não faça sentido. Outro aspecto da rendição é a total confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias pareciam contrárias em sua vida. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente a Deus. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em si mesmo. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar. Você não tem que estar sempre no controle. A Bíblia diz lá no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então descansa no Senhor e espera nele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto ali de se defender. Corações entregues a Deus, eles se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. O mais importante exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou: Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A referência é Marcos 14, 36. Jesus não orou: Deus, se você puder, retire esta dor, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento, afasta-o, por favor. Porém, se o contrário, cumpre o teu propósito. Esse também é o meu desejo. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida, né, ou na vida de outro alguém, por favor, não o afaste. Mas esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue. Render-se é um trabalho árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Agora eu quero falar com você sobre a bênção da rendição. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando se rende a sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. É o que está escrito lá no livro de Jó 22, 21. Une-te, pois, a Ele, tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Depois você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a Ele. Quando Josué se aproximou da maior batalha da sua vida, e ele se deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante ele e rendeu-lhes os seus planos. Tal rendição levou a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é um paradoxo: pela rendição veio a vitória. Render-se não o enfraquece, mas o fortalece. Entregue-se a Deus, você não tem de temer, né, ou se render a mais ninguém. Um sábio disse: a grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas que são mais usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza, beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A referência é lá em Lucas 1:38. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Deus. Essa é a melhor forma de viver. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo. Se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e à autodestruição. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo às bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, mas você mesmo. A sua teimosia, o seu orgulho e a sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver focando em planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, ela começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Os arrependimentos do passado, problemas do presente e as ambições do futuro. Seus medos, sonhos, fraquezas, mágoas, traumas. Ponha Jesus Cristo na direção da sua vida e tire as mãos do volante. Não tenha medo, nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo: eu estou pronto para tudo à altura de qualquer desafio, através dele que infunde uma força maior em mim. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como está lá em Filipenses 4:13. O momento da rendição de Paulo aconteceu na estrada de Damasco, após ele ter sido derrubado ali por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção capturada ali, né, de forma dramática, mas render-se nunca é um acontecimento isolado. Há um momento da rendição e há a prática da rendição que acontece a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é ele escapulir do altar.
Então você provavelmente terá que renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Deixe-me dar-lhe um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, será custoso, uma tarefa árdua, aparentemente impossível. Significa que você frequentemente fará o oposto do que deseja. Você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com a sua vida o que quiser. Esse é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.